Capítulo 2. A queda do homem. Como nós vimos no princípio da criação, nos vídeos anteriores, o homem foi criado para viver em alegria, através de realizar as 3 grandes bênçãos. Mas se nós observarmos a nossa realidade, das nossas próprias vidas e das pessoas ao nosso redor, nós iremos perceber que nós estamos muito longe disso, muito longe daquele plano original de Deus de viver em alegria unido com Deus. O motivo disso é que ocorreu a queda do homem. A queda do homem, em outras palavras, é a perda do ideal da criação de Deus. Então, nesse capítulo, vamos entender os detalhes da queda do homem, como aconteceu, processo, motivação, resultado da queda do homem. O homem, sem exceção, tem a direção da mente original, que inclina-se a repelir o mal e procura o bem. Então, todos nós, todo ser humano, tem a direção da mente original que busca o bem. Quando o homem faz a ação da receber com Deus, o homem na posição de objeto, Deus na posição de sujeito. Por outro lado, também tem essa força dentro do homem, a força da mente má, uma força má que está direcionando o homem para o mal e leva o homem a fazer coisas que ele realmente não deseja fazer, que a sua mente original não quer fazer. Então, o homem está fazendo a ação da receber com outro sujeito que não é Deus, e isso está produzindo a força da mente má no homem, levando o homem para a direção do mal. O sujeito dessa força má é conhecida como Satanás. Então, o homem está, às vezes, fazendo a ação dar e receber com Deus e, às vezes, fazendo a ação dar e receber com Satanás. Então, o homem está nessa posição de meio caminho. O ser humano não conhece a verdadeira natureza de Satanás, não conhece a origem claramente, não conhece a motivação e o processo da queda do homem e não conhece o resultado real desta queda do homem. Então, este capítulo 2, queda do homem, tratará especificamente destas questões: a verdadeira natureza, a origem, a motivação e processo da queda e o resultado da queda. Seção 1. A raiz do pecado. Quando nós lemos na Bíblia, nós vimos que na Bíblia está dizendo que Adão e Eva comeram um fruto proibido, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que a serpente induziu Eva a comer. Depois Eva comeu esse fruto, Eva também deu o fruto para Adão comer, e isso foi a queda do homem. Então, a primeira parte que nós vamos estudar na queda do homem é se foi simbólico ou se foi literal, toda essa passagem, né, que tinha 2 árvores, tinha Adão e Eva, tinha a serpente e tinha o fruto. Nós vamos começar analisando primeiro o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que estava na árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Será que o fruto que Adão e Eva comeram no Jardim do Éden, será que foi um fruto literal? Nós temos algumas evidências para poder estudarmos sobre isso, né? Primeiro, como poderia Deus, que é o Pai do homem, como nós vimos lá no princípio da criação, fazer um fruto tão tentador? Na Bíblia, em Gênesis 3,6, fala que a fruta era boa para se comer e agradável aos olhos, então era tentador para o ser humano. Como poderia Deus, o Pai de amor, fazer um fruto tão tentador, tão desejável, tão agradável e colocar esse fruto tão nocivo, tão perigoso, no lugar que seus filhos pudessem facilmente alcançar? Quando nós lemos na Bíblia, em Mateus 15:11, também Jesus está dizendo que o que contamina o homem não é o que entra na boca, ou seja, não é aquilo que ele come, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Então, aquilo que se come não leva o homem a cair. 3. O pecado original ele é transmitido através da linhagem de sangue. Ele é transmitido de geração a geração, por hereditariedade. Ou seja, os primeiros antepassados humanos comeram esse fruto, ocorreu o pecado e esse pecado original é transmitido de geração em geração através da linhagem de sangue. Mas aquilo que se come não se transmite através da linhagem de sangue. Algumas pessoas também podem pensar que isso foi um teste para a obediência do homem, Deus testando para ver se o homem obedeceria a ele. Mas, mais uma vez, temos que questionar: será que Deus, como Pai de amor, daria um teste tão impiedoso que poderia causar a morte de seus filhos? Cada pessoa que tem filho sabe que
O pai pode até dar um certo castigo, dar um certo teste para o filho, mas nunca algo que poderia causar a morte de seus filhos. Então Deus, sendo um pai de amor, muito menos Deus faria um teste tão impiedoso que pudesse causar a morte de Adão e Eva. Também na Bíblia nós podemos ver que eles sabiam que iriam morrer no dia que comessem do fruto, porque Deus havia dito. Deus falou para Adão e Eva, no dia que comerem do fruto da ciência do bem e do mal, certamente morrerá. Então, também nós vemos na Bíblia que tinha muitas outras frutas no Jardim do Éden. Então podemos saber que eles não estavam passando fome. Mesmo assim, eles comeram do fruto. Então nós chegamos a uma conclusão que o fruto deve ter sido algo tão extraordinariamente estimulante, tão ardentemente desejado, que nem o medo da morte os impediu de comer. Então nós podemos chegar à conclusão que esse fruto foi um símbolo, não é um fruto literal. Então, respondendo aqui a pergunta, foi um fruto literal? Não, foi um fruto simbólico. Então, mas se foi um fruto simbólico, estava simbolizando o quê? O que a Bíblia queria simbolizar usando a palavra fruto, fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Antes de estudar o significado do fruto, nós temos que estudar o significado das duas árvores. Pois a Bíblia disse que tinha duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, juntamente com Adão e Eva no jardim. Então, primeiro vamos estudar sobre a árvore da vida. O que é a árvore da vida? Nós podemos ver que a esperança do homem decaído é aperfeiçoar ou alcançar a árvore da vida. Como nós podemos saber disso? Quando nós lemos na Bíblia, através de Provérbios 13:12, está escrito lá: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Nós podemos perceber que os homens do Velho Testamento estavam tentando alcançar essa árvore da vida, buscando essa árvore da vida como sua última esperança. Então, desde a queda de Adão e Eva até a época de Jesus, que é o Antigo Testamento, as pessoas estavam esperando, ansiosos por essa árvore da vida. Então, é algo desejável pelo ser humano do Antigo Testamento. Quando nós lemos na Bíblia também, em Apocalipse 22:14, nós percebemos que a última esperança dos homens do Novo Testamento também é alcançar essa árvore da vida. Está escrito lá: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, os homens do Novo Testamento também estavam procurando alcançar esta árvore da vida. Então, nós chegamos a uma conclusão que a última esperança do homem decaído é alcançar a árvore da vida. Depois da queda, todo ser humano passou a desejar, mesmo inconscientemente, como nós podemos ver expressados aqui através dessas duas passagens da Bíblia, o homem tem como sua última esperança alcançar a árvore da vida. Então nós temos que perguntar o que era o desejo de Adão antes da queda. O que Adão estava procurando, né? Adão, antes da queda, também tinha como sua esperança alcançar a árvore da vida, mas com a queda, como nós vimos na Bíblia, né? Depois da queda, Deus colocou querubins com espada de fogo para proteger o caminho da árvore da vida. Quer dizer, devido à queda, Adão ficou impedido de alcançar a árvore da vida. Então, o desejo de Adão antes da queda também era alcançar esta árvore da vida. Então, o que é a árvore da vida? É a esperança de Adão imaturo que estava crescendo para o aperfeiçoamento. Lembrando das 3 grandes bênçãos, Deus falou para Adão e Eva: crescei, multiplicai e dominai, e Adão queria cumprir essas 3 grandes bênçãos de Deus. Então, Adão estava na direção da realização da primeira bênção, ou seja, estava crescendo, estava na direção para se tornar um homem aperfeiçoado. Então, o que Adão queria era tornar-se um homem que aperfeiçoou o ideal da criação de Deus em si, crescendo sem cair. Em outras palavras, cumprir a primeira bênção. Então, nós podemos perceber que quando a Bíblia fala árvore da vida, está se referindo à virilidade que realizou o ideal da criação. Ou seja, está se referindo ao Adão aperfeiçoado. Então, essa árvore da vida que fala na Bíblia também não é uma árvore literal, mas sim uma árvore simbólica, é o símbolo do homem, ou seja, é o símbolo de Adão quando alcançar a perfeição. Então, Deus tinha plano de, mandando Adão como árvore da vida, todos os seus descendentes também tornariam árvores da vida e seria estabelecido o reino dos céus na terra. Só que, como aconteceu a queda, Adão não pôde se tornar essa árvore da vida. Na Bíblia está dizendo que Deus colocou querubins com espada de fogo, lá em Gênesis 3:24, e impediu Adão e Eva de alcançar essa árvore da vida. Impediu Adão de alcançar essa árvore da vida. Então, seus descendentes também não puderam se tornar árvores da vida. Pelo contrário, adquiriram o pecado original
e o homem não consegue ser a árvore da vida sozinho. O homem precisa alguém, não consegue se restaurar sozinho a essa posição de árvore da vida. Então o ser humano decaído precisa de um homem aperfeiçoado, como esta árvore da vida, para que a humanidade possa se enxertar nesse homem aperfeiçoado, nesta árvore da vida e também tornar-se árvores de vida. Então quem veio na posição dessa árvore da vida para que as pessoas pudessem se enxertar foi Jesus, 2000 anos atrás. Lá em Provérbios 13:12, quando diz: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Está se referindo a Jesus, que veio para os homens do Antigo Testamento como homem aperfeiçoado, como essa árvore da vida. Então, devido à queda, Adão não pôde tornar essa árvore da vida. Jesus veio como árvore da vida, mas esse enxerto que aconteceu em Jesus foi somente espiritual. Jesus somente enxertou a humanidade espiritualmente. O pecado original continua sendo transmitido até hoje para o homem, né? O homem ainda não conseguiu se livrar do pecado original, desde Adão até hoje, e continua transmitindo aos seus filhos. Quando nós formos estudar sobre a missão do Messias, nós iremos perceber mais detalhadamente sobre por que a passagem de Jesus pela terra somente produziu a salvação espiritual. Ficou faltando uma parte. Então, Jesus só enxertou o ser humano espiritualmente. Então, é preciso que ocorra uma segunda vinda. Jesus deve voltar novamente e enxertar o ser humano como árvore da vida, fisicamente e espiritualmente. Então Jesus deve vir de novo como árvore da vida na terra. E os homens do Novo Testamento estão esperando por essa árvore da vida. Como nós vimos na passagem de Apocalipse, o homem do Novo Testamento, os cristãos também estão aguardando esta árvore da vida. Essa árvore da vida será o Senhor do segundo advento, com o retorno de Cristo. Lá em Apocalipse 22:14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Esta árvore da vida que os cristãos do Novo Testamento estão esperando é o Senhor do segundo advento, ou seja, o retorno de Cristo. A finalidade da providência da salvação de Deus é restaurar a árvore da vida que foi perdida no Jardim do Éden, como a árvore da vida no Apocalipse 22:14. Aquela árvore da vida que Adão perdeu lá em Gênesis 2:9, quando a Bíblia fala que Deus colocou querubins com espada de fogo para impedir de alcançar a árvore da vida, para aquela árvore da vida de Apocalipse 22:14, que está falando que todos devem receber essa árvore da vida para ter direito a entrar no reino dos céus, ou seja, ter direito a entrar na cidade pelas portas. Então essa árvore da vida é o Senhor do segundo advento. Quando nós vemos na Bíblia também, está falando que tinha duas árvores. Uma é a árvore da vida, que nós já vimos que é Adão. É o símbolo que a Bíblia usou para se referir a Adão. Só que junto com Adão tinha Eva. Junto com a árvore da vida tinha a árvore da ciência do bem e do mal, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o que vem a ser a árvore do conhecimento do bem e do mal? A mulher que realizou o ideal da criação, ou seja, é o símbolo de Eva. Então nós já percebemos 3 pontos muito importantes. O fruto foi um fruto simbólico. A árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal também são 2 árvores simbólicas, representando Adão e Eva. Agora nós temos que ver mais um ponto muito importante para descobrirmos sobre a queda do homem, que é o verdadeiro caráter da serpente. A Bíblia fala que tinha serpente e ela foi a grande responsável por esta queda do homem, para poder oferecer o fruto para Adão e Eva. A serpente tentou Eva a pecar. Lá em Gênesis 3, 4, 5 fala isto, né? O que significa esta serpente? Vamos ver alguns pontos relacionados a essa serpente. Primeiro, nós percebemos que a serpente podia conversar com o homem. Ela falou para Adão e Eva diretamente, né? Para Eva, principalmente. É verdade que Deus disse que você não pode comer do fruto? Então, ela tinha capacidade de conversar com o homem. Por outro lado, ela causou a queda do homem, que é um ser espiritual. Ela tinha força suficiente, inteligência, capacidade suficiente para causar a queda do homem. 3, ela conhecia a intenção de Deus, conhecia o mandamento de Deus, porque ela disse para Eva, é verdade que Deus falou que você não pode comer? Quer dizer, ela já sabia que Deus tinha aquela intenção de impedir Adão e Eva de comer do fruto da ciência do bem, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então, por esses pontos, nós podemos perceber que a serpente era um ser espiritual, que tem essa capacidade de conversar com o homem, enganar e causar a queda do homem e conhecer a intenção, o direito de conhecer o mandamento de Deus.
Mas alguns pontos sobre essa serpente, lendo Apocalipse 12:9, nós podemos perceber que a serpente estava vivendo no céu. No céu quer dizer vivendo no mundo espiritual, porque está escrito lá, a serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, quer dizer, foi jogado na terra, quer dizer que ela estava no céu, ou seja, estava vivendo no mundo espiritual. Também nessa mesma passagem, nós podemos perceber que a serpente foi chamada pela Bíblia de Diabo e Satanás. Então, Satanás é um ser espiritual que está controlando, dominando a mente do homem, transcendendo tempo e espaço. A serpente também deve ser espiritual. Então, chegamos à conclusão que a serpente não foi um animal, literalmente, mas sim foi um ser espiritual. Então, nós temos que perceber qual ser espiritual foi este. Qual ser dotado de tais características que nós vimos agora, né? Vamos descobrir qual o verdadeiro caráter da serpente. Foi criado por Deus, como nós vimos, é um ser espiritual, podia conversar com o homem, podia conhecer a vontade de Deus, estava no céu, ou seja, no mundo espiritual, e consegue dominar a alma humana, transcendendo tempo e espaço. Então, qual ser dotado de tais características naquela época? Certamente não pode ser uma cobra literal. A cobra não atinge todas essas características, não tem aquela capacidade de conversar com o homem, capacidade de saber a intenção, a vontade de Deus, não vive no mundo espiritual. A cobra é um ser físico, não tem capacidade de dominar o homem até os dias de hoje, porque a Bíblia está dizendo que a serpente é o próprio Satanás, não está dizendo que Satanás entrou na serpente, mas diz que a serpente chamada de Diabo e Satanás. Então, Satanás é a própria serpente. Satanás é um ser espiritual. Então, qual ser, naquela época, dotado de tais características? Nós vamos perceber que não existia nenhum outro ser a não ser um anjo. Então, a serpente é um termo simbólico que a Bíblia usou para referir-se a um anjo. Então, chegamos à conclusão que a serpente é um ser espiritual e a serpente foi um anjo. Quando nós comparamos essas duas passagens na Bíblia, de Isaías 14:12 e também Apocalipse 12:9, nós podemos perceber que está falando da mesma coisa, só que uma passagem está falando simbolicamente e a outra passagem está falando literalmente. Isaías 14:12 diz assim: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da aurora, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Então está dizendo que Lúcifer, filho da alva, quer dizer, um ser de luz grandioso, que tem valor para Deus, como foste cortado por terra, foi lançado na terra, tu que debilitava as nações, que podia dominar muitas coisas, né? E Apocalipse 12:9 fala que a serpente foi jogada na terra e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi jogado na terra e os seus anjos lançados com ele. Os seus anjos, quer dizer, essa serpente tinha anjos sob o seu domínio, tinha posição para dominar os anjos. Nessas duas passagens está se referindo ao mesmo episódio. Nós sabemos pela Bíblia sobre o arcanjo Lúcifer. O arcanjo Lúcifer é um líder de anjos, tinha anjos sob seu domínio e depois da queda foi jogado para a terra, lançado para a terra. Então essas duas passagens estão falando do mesmo episódio. Então nós chegamos à conclusão que a serpente foi o anjo Lúcifer, na verdade o arcanjo Lúcifer, que depois da queda se tornou Satanás. A razão por que a Bíblia simboliza o anjo pela serpente. Por que a Bíblia simboliza o anjo pela serpente? São dois motivos. A língua da serpente é dividida em dois. Significa um ser que profere duas coisas com uma só língua. Vive uma dupla vida com um só coração. Também, a serpente enrola o seu corpo em volta de sua presa e depois a devora. Significa um ser que induz os outros a sacrificarem-se em benefício de si mesmo. Então, por isso a serpente, a Bíblia usou, né, a serpente para poder simbolizar o arcanjo Lúcifer, que ele fez essas duas coisas com relação a Adão e Eva. Então, a queda do anjo e a queda do homem. Como aconteceu? Primeiro vamos analisar o crime do anjo. Percebemos que o anjo foi aquela serpente, mas que tipo de pecado, que tipo de crime ele cometeu? Será que foi desobediência? Será que foi rebeldia? Que tipo de pecado o anjo cometeu? Lá em Judas 6,7 está dizendo: E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, esse como aqueles está se referindo àqueles anjos, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então essa passagem de Judas 6,7 está comparando o pecado que os anjos cometeram
com o mesmo pecado que era cometido em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, duas cidades, ficou famosa, está na Bíblia, porque cometiam-se muito pecado sexual nessas cidades, muita fornicação, por isso foram queimadas. Então, a Bíblia está dizendo que o pecado que os anjos cometeram no início foi o mesmo pecado que era cometido em Sodoma e Gomorra. Está dizendo, os anjos que não guardaram seu principado, deixaram sua própria habitação. Então está mostrando que os anjos também cometeram aquele mesmo pecado que foi cometido em Sodoma e Gomorra. Então o crime do anjo, ou o pecado do anjo, foi fornicação. Em outras palavras, foi pecado sexual. Com quem foi que o anjo cometeu fornicação, que é um crime que não pode ser cometido sozinho? Para responder isso, nós temos que ver que tipo de pecado Adão e Eva cometeram, qual foi o crime do homem. Lá em Gênesis 2:25 na Bíblia, se nós lermos, nós podemos perceber que antes de Adão e Eva cometer o pecado, eles não se envergonhavam de sua nudez. Mas depois da queda, eles ficaram envergonhados de sua nudez, não somente ficaram envergonhados, como cozeram folhas de figueiras para cobrir as suas partes sexuais, para cobrir suas partes inferiores. Lá em Gênesis 3:7 fala, Adão e Eva cobriram suas partes inferiores, suas partes sexuais, seus órgãos sexuais, com aventais feitos por folhas de figueiras. Então Adão e Eva cobriu a sua parte da transgressão depois da queda. Adão e Eva cobriu sua parte sexual depois da queda. Então nós podemos raciocinar assim, se o fruto tivesse sido um fruto literal, se eles tivessem comido um fruto literal, deviam esconder as mãos e bocas, porque é da natureza do ser humano esconder aquela parte que ele comete um erro. Mas eles esconderam as partes sexuais dos seus corpos. Então está indicando que cometeu o pecado através dos órgãos sexuais. Então Adão e Eva mostraram claramente através disso que o pecado foi cometido através das partes sexuais. Então também caiu por causa da fornicação. O homem também caiu por causa da fornicação. Então houve um ato de adultério entre o anjo e o homem. No mundo da criação, os homens e os anjos eram os únicos seres espirituais capazes de ter um relacionamento de amor. Então, o anjo, quando fala que a serpente tentou Eva, o anjo tentou Eva. Tanto o anjo quanto o homem caíram por causa da fornicação. Então, houve um ato de adultério entre o anjo e o homem, ou seja, entre o anjo e o ser humano. Primeiro entre o anjo e Eva, depois Eva com Adão. Como resultado desse relacionamento, desse ato de adultério entre o anjo e o homem, nós podemos ver na Bíblia, João 8,44, que Jesus disse assim, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. O diabo, ou o anjo, ou o arcanjo Lúcifer, ou aquela serpente que a Bíblia está se referindo, tornou-se o pai da humanidade. Apocalipse 12:9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Então, quer dizer, aquela serpente acabou se tornando Satanás, acabou se tornando o pai da humanidade. Então, como resultado desse ato de adultério entre o anjo e o homem, todos os homens vieram a nascer de linhagem satânica, separados de Deus. Este foi o resultado, né? Então, o anjo tentou Eva a cair e cortou Eva do relacionamento com Deus, sujou Eva, quando fala que a serpente deu fruto para Eva comer. Depois, Eva relacionou sexualmente com Adão e também cortou Adão do relacionamento com Deus. Então, o anjo, que depois se tornou Satanás, dominou o amor do ser humano. Depois de Adão e Eva, nasceu todo o ser humano, nasceu toda a linhagem e a vida do ser humano nasceram com pecado original, com linhagem satânica. Por isso, João 8,44 na Bíblia, Jesus está falando, vós tende por pai ao diabo. Não falou Deus, mas falou que Satanás, o anjo, é que se tornou pai da humanidade no lugar de Deus. Então o anjo dominou a vida, Satanás dominou a vida do ser humano e também dominou a linhagem. Então com a queda foi dominado por Satanás o amor, a vida e a linhagem de toda a humanidade. O fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então nós vimos que a árvore é simbólica, a serpente é simbólica, o fruto é simbólico, a árvore da vida, a árvore da ciência do bem e do mal também é simbólica. Então o que significa o fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Nós vimos que a Bíblia simbolizou Eva aperfeiçoada como uma árvore. E o fruto dessa árvore é o amor de Eva. Então o fruto da ciência do bem e do mal é o amor de Eva. Por que foi chamado fruto da ciência do bem e do mal? Porque na situação que Eva estava antes da queda, ela estava numa situação que ela podia, através do seu amor, ou produzir um bom fruto ou produzir um mau fruto, dependendo do cumprimento da sua porção de responsabilidade, como nós estudamos na seção 5 do princípio da criação.
Então, ela podia ou produzir um bom fruto cumprindo sua responsabilidade, ou produzir um mau fruto deixando de cumprir sua responsabilidade, falhando na sua responsabilidade. Por isso a Bíblia chamou Eva de árvore da ciência do bem e do mal, e o amor de Eva foi chamado de fruto da ciência do bem e do mal, fruto do conhecimento do bem e do mal. Através do amor de Eva, a humanidade poderia conhecer o bem ou conhecer o mal. Então, quando a Bíblia fala comer o fruto, significa ter uma relação sexual com o anjo, Satanás, com o arcanjo que se tornou Satanás. A raiz do pecado. Então, depois de todas essas descobertas, esses entendimentos, nós podemos perceber o que foi a raiz do pecado. Certamente não foi o fato de comer uma maçã, comer um fruto literalmente, não foi o fato de desobedecer, mas a raiz do pecado é mais profunda que isso. Então, a raiz do pecado é o adultério, ou seja, é a promiscuidade sexual. Nós podemos ver algumas evidências disso, né? O pecado original é transmitido de geração em geração, porque o primeiro pecado foi através de uma relação de sangue, através da relação sexual transmite elementos, né, para as gerações. Então, o pecado original é transmitido de geração em geração porque começou através de um relacionamento sexual entre Adão e Eva, primeiramente Eva com o arcanjo, que se tornou Satanás, depois Adão e Eva. A religião considera o adultério como o maior dos pecados. Deus vem inspirando as religiões que o adultério é o maior de todos os pecados, porque ele foi a raiz de todos os pecados. Os israelitas eram circuncidados para que simbolicamente pudesse redimir esse pecado, né? Mas, claro, simbolicamente, não estava eliminando a linhagem de sangue literalmente, mas simbolicamente estava livrando desse sangue da morte. E eram circuncidados. Para quem sabe, a circuncisão é quando corta, né, uma parte do órgão sexual masculino. Então tem a ver com o órgão sexual também. A queda de numerosas nações, heróis e patriotas, se nós aprofundarmos, também por questão de adultério, porque o impulso de cometer o adultério está sempre funcionando na mente do homem, sem que ele tenha conhecimento disto, através da história. Ninguém pode resolver o aumento do adultério. Nós podemos resolver outros problemas através de estimular a ética, a moralidade, religião, educação, economia, social, através de melhoramento do sistema social, econômico da sociedade, pode melhorar muitos crimes, muitos problemas, mas o adultério sempre aumenta. Ou seja, quanto mais a vida se torna fácil, com o desenvolvimento das civilizações, a vida se torna mais fácil, mais indolente, isso só faz aumentar o adultério, como a raiz do pecado. Então nós chegamos à conclusão, né? O que foi a raiz do pecado? Não foi porque eles comeram fruto literalmente, mas porque tiveram uma relação sexual ilícita com o anjo. Essa foi a raiz do pecado. Para poder realizar o mundo ideal, é preciso exterminar a raiz do pecado completamente. Quando ocorrer a volta de Cristo, ou seja, o Senhor do segundo advento, deve ser a pessoa que pode resolver isso perfeitamente. Então, nós chegamos à conclusão da sessão 1, que a raiz do pecado foi o adultério.